Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã batia forte nas janelas da Silverline Motors, criando reflexos cintilantes nas carrocerias novas dos carros de luxo. No escritório central, Vitória Carmichael, a gerente da concessionária, ajeitava o terno com precisão quase militar. Seu olhar percorria o showroom, examinando cada funcionário, cada cliente, como se estivesse avaliando o valor de cada um. Naquela manhã, um homem entrou. Caminhava com passos calmos e confiantes, vestindo um terno cinza simples, ligeiramente amassado. Seu andar era tranquilo, mas cada movimento revelava uma presença que inspirava respeito. Marcus Taylor, um homem negro de estatura imponente, porém elegante, mal esboçou um sorriso. Seus olhos escuros percorreram silenciosamente o salão, avaliando a situação. Vitória franziu a testa. Sem sequer falar com ele, fez um sinal discreto para sua equipe: ignorem-no. Ele não atende aos nossos padrões. Marcus aproximou-se do balcão, educado, mas firme. Olá, gostaria de ver os modelos da sua nova série elétrica. Vitória olhou-o de cima a baixo, com um sorriso frio e condescendente mal disfarçado. Senhor, aqui atendemos clientes sérios. O senhor precisa entender que algumas pessoas simplesmente não são nosso público-alvo. Um rubor subiu às bochechas de Marcus, mas ele permaneceu calmo, seu olhar penetrante nunca se desviando de Vitória. Ele sabia que ela via nele apenas uma aparência, completamente alheia à pessoa por trás do terno e da compostura imperturbável. Ele respirou fundo, inclinou levemente a cabeça em sinal de cortesia, depois deu meia volta e saiu, deixando um silêncio constrangedor no saguão. Os funcionários cochichavam, alguns lançando olhares furtivos para Vitória, mas ninguém ousou contradizer sua decisão. O que Vitória não sabia era que o homem que ela acabará de humilhar era Marcus Taylor, o homem que acabará de comprar a Silverline Motors. Em poucas horas, ele se tornaria seu superior direto. O gerente arrogante acabará de cometer um erro cuja magnitude ela não compreenderia imediatamente, mas cujas consequências ela sentiria em todos os momentos. No silêncio que se seguiu, Marcus caminhou pela movimentada rua de Riverton, a mente calma, mas repleta de uma determinação silenciosa. Cada passo o aproximava de sua vingança silenciosa, uma vingança que não exigiria raiva, apenas justiça e estratégia. E naquele dia, o negociante brilhou intensamente, ainda sem saber que o homem que acabará de rejeitar havia se tornado o senhor do seu destino. Alguns dias após a humilhação, Marcus Taylor caminhava pelas ruas de Riverton, observando o showroom da Silverline Motors. Os reflexos dos carros de luxo cintilavam à luz do sol, mas não era o luxo que lhe interessava. Não, era aquela sensação de injustiça que ele jamais esquecera. Marcus não teve uma vida fácil. Nascido em um bairro humilde, teve que lutar por cada oportunidade. Portas fechadas, olhares de desprezo, preconceito implacável. Tudo isso forjou sua determinação. Ele se lançou no mundo da engenharia automotiva e, em seguida, criou sua própria empresa de tecnologia especializada em veículos elétricos. Seu sucesso não foi apenas financeiro, foi uma resposta silenciosa a todos aqueles que o subestimaram. Sentado num café em frente à concessionária, ele pegou um caderno cheio de anotações e ideias. Cada detalhe de Vitória Carmichael e seus funcionários estava cuidadosamente registrado, suas expressões, suas reações, a maneira como tratavam os clientes e, sobretudo, a forma arrogante como ela o rejeitara. Um garçom se aproximou. Seu café, senhor. Marcus assentiu com a cabeça e murmurou: obrigado. Ele observava Vitória pela janela. Ela conversava com um cliente, sorrindo com arrogância, completamente alheia ao fato de que um verdadeiro mestre do jogo estava bem à sua frente. Marcus sorriu levemente, mas não era um sorriso de satisfação. Era o sorriso de alguém que sabia que o jogo estava apenas começando. Ele relembrou seus anos de luta. As humilhações, as portas fechadas, o escárnio. Tudo isso só fortaleceu sua paciência e sua estratégia. Hoje ele não precisava de um confronto direto. Uma vingança silenciosa, metódica e inteligente falaria por si só. Naquele dia Marcus fez uma promessa silenciosa. Cada ato de arrogância, cada olhar condescendente, cada palavra desdenhosa, ele transformaria em uma lição. Mas não com raiva. Com poder. Ao se levantar para ir embora, uma sensação estranha o invadiu. Uma doce, porém pesada, expectativa. Em poucas horas, a Silverline Motors não seria mais apenas um local para transações de carros. Seria seu território, seu império. E Vitória Carmichael, aquela que o humilhara, finalmente entenderia que nunca se deve subestimar quem você rejeitou.
Alguns dias após suas observações, Marcus Taylor voltou a entrar na Silverline Motors. Mas desta vez algo havia mudado. Ele não era mais apenas um cliente educado, porém rejeitado. Ele era o proprietário, detendo o poder absoluto sobre todas as decisões tomadas na concessionária. Victoria Carmichael, enquanto revisava arquivos de vendas, ergueu os olhos quando a porta se abriu. Esperava ver um cliente comum, e seu coração disparou ao reconhecer Marcus. Mas ele não era mais o visitante discreto e reservado que ela havia sido. Seu impecável terno cinza e sua presença imponente revelavam um homem que ela jamais ousara imaginar, seu superior. Marcus caminhou calmamente em direção ao balcão, cada passo ecoando como uma promessa silenciosa. Os funcionários atônitos o observaram partir. Victoria sentiu o sangue gelar. Olá, Victoria, disse Marcus com uma voz calma, porém firme. Victoria gaguejou, tentando manter a compostura. Senhor, eu não entendo. Marcus tirou um envelope grosso do bolso e o colocou sobre o balcão. Este envelope contém todos os documentos. A partir de hoje, a Silverline Motors me pertence. Um silêncio pesado pairou sobre o showroom. Os funcionários trocaram olhares de choque, alguns murmurando. Ele é o dono? Victoria sentiu o chão ceder sob seus pés. Sua arrogância, tão natural poucos dias antes, desmoronou diante da realidade. Ela tentou falar, mas Marcus ergueu a mão. Victoria, precisamos conversar sobre algo importante. Como você trata os clientes? Seu olhar escuro e calmo, repleto de autoridade, a paralisou. Nenhuma palavra poderia contrariar aquele poder silencioso. Ela pensava que estava no controle, julgando-o, rejeitando. Mas agora, o homem que ela havia humilhado era seu chefe. Marcus prosseguiu com uma precisão gélida. Aqui os clientes são respeitados. Quem entra por esta porta deve ser tratado com dignidade. Quero que vocês reaprendam isso imediatamente. Victoria, pálida, finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. O mundo que ela pensava controlar havia sido virado de cabeça para baixo em um instante. Marcus, com sua calma majestosa, acabará de subverter a hierarquia não com raiva, mas com um poder que ninguém podia ignorar. E no silêncio que se seguiu, Marcus soube que a verdadeira mudança havia começado. A Silverline Motors não era mais apenas uma concessionária, agora era o seu reino. E Victoria Carmichael acabará de aprender que a humilhação de ontem poderia se tornar a lição de amanhã. No dia seguinte, Marcus Taylor assumiu o comando da Silverline Motors com precisão metódica. Os funcionários, ainda atordoados com a aquisição repentina, observavam cada movimento seu com atenção febril. Victoria Carmichael, que antes dominava a sala com arrogância, agora sentia a pressão de um poder que jamais imaginara possuir. Marcus começou por convocar Victoria e toda a equipe para a sala de reuniões principal. As janelas deixavam entrar a luz da manhã, iluminando os rostos tensos dos funcionários e o rosto pálido de Victoria. Obrigado a todos por estarem aqui, disse Marcus com a voz calma, mas firme. Hoje marca um novo começo para a Silverline Motors. Quero que todos entendam uma regra simples: respeito é inegociável. Victoria abriu a boca para protestar, mas Marcus não lhe deu chance. Ele apresentou uma lista de mudanças e novas diretrizes. Treinamento obrigatório em atendimento ao cliente para todos. A revisão dos procedimentos internos para garantir que todos os clientes sejam tratados com dignidade. E mais importante ainda, uma nova hierarquia, onde os funcionários são avaliados pela competência e atitude e não por mérito, baseado na aparência ou em preconceito. O ar na sala estava pesado. Os funcionários trocaram olhares surpresos, alguns murmuraram finalmente. Ou, já era hora, enquanto Victoria permanecia paralisada sem conseguir falar. Marcus se virou para ela. Victoria, está na hora de você entender uma coisa, não é a sua posição anterior que a define. É a sua capacidade de respeitar e liderar com justiça. A diretora, geralmente tão segura de si, baixou o olhar. Pela primeira vez, sentiu o peso de seus erros e a realidade de sua arrogância. Ela acreditava que seu título bastava para manter sua autoridade. Mas Marcus acabará de lhe mostrar que o verdadeiro poder reside no caráter e na visão, não no orgulho ou na intimidação. Nos dias seguintes, Marcus supervisionou a reorganização completa. Os clientes foram recebidos com cortesia e profissionalismo. Funcionários racistas ou arrogantes foram realocados ou sancionados. Victoria recebeu tarefas mais modestas, cada uma. A ação foi acompanhada com gentileza, mas com firmeza. Todas as manhãs, ao ver Marcus entrar no escritório, ela se lembrava do exato momento em que o havia rejeitado e humilhado. E a cada dia, ela entendia um pouco mais que a paciência e a estratégia discreta de Marcus valiam muito mais do que todas as suas demonstrações de arrogância.
Marcos, por sua vez, observou a mudança com uma calma majestosa. Ele não buscava uma vingança cruel. Sua vingança era silenciosa, metódica e justa, e a concessionária já prosperava sob sua liderança. E Vitória, impotente, teve que aprender que respeito se conquista e que o poder pode mudar de mãos num instante. Passaram-se semanas e a Silverline Motors, sob a liderança de Marcus Taylor, tornou-se um modelo de profissionalismo e sucesso. Os clientes acorreram em massa, atraídos não só pelos carros, mas também pela reputação de serviço justo e respeitoso. Os antigos funcionários que outrora ignoravam a arrogância de Vitória, agora compreendiam que o poder tinha mudado de mãos. Vitória Carmichael continuava a chegar todas as manhãs com uma mistura de nervosismo e frustração. Ela se dedicava às tarefas que considerava menores, sob o olhar silencioso, porém penetrante, de Marcos. Nenhuma palavra cruel era necessária para lembrá-la de sua posição. Cada ação de Marcos falava por si só, calma, precisa e autoritária. Certo dia, enquanto Vitória passava em frente ao showroom principal, viu Marcos conversando com um jovem casal, ouvindo atentamente e explicando pacientemente cada detalhe técnico. Os clientes saíram da concessionária sorrindo e agradecendo sinceramente. Vitória sentiu um aperto no coração. O respeito e a confiança que Marcos inspirava eram muito mais fortes do que sua antiga arrogância. Ela se aproximou timidamente. E Marcos, eu quero me desculpar pela forma como te tratei. Marcos ergueu os olhos com uma expressão calma, porém penetrante. Vitória, não estou tentando puni-la. Estou tentando mostrar que a arrogância é passageira, mas o respeito é duradouro. Agora você tem a oportunidade de fazer as coisas direito. Vitória baixou a cabeça, consciente de que aprenderá a lição da maneira mais difícil. Finalmente compreenderá que humilhações passadas que pareceram inofensivas poderiam se voltar contra ela implacavelmente, e que Marcos, com sua estratégia silenciosa, conquistara uma vingança maior do que qualquer raiva. Marcos retornou ao seu escritório, observando a concessionária que havia transformado. Ele sabia que o verdadeiro poder não residia em títulos ou riqueza, mas na paciência, na visão e na justiça. Cada humilhação passada, cada injustiça sofrida, havia sido transformada em uma força silenciosa e invencível. Vitória, por sua vez, permaneceu ali, olhando para Marcos com uma mistura de admiração e arrependimento, consciente de que acabará de perder o controle, e de que o homem que ela rejeitara não só conquistara a concessionária, como também a lição definitiva sobre respeito e poder. No silêncio luminoso do saguão, Marcos sorriu por dentro. A vingança silenciosa tinha funcionado perfeitamente. A Silverline Motors não era mais apenas uma concessionária de carros de luxo, era um símbolo de justiça, poder e transformação. E neste mundo de janelas reluzentes e motores ronronantes, apenas uma verdade ressoava: nunca subestime aquele que você humilhou.